Olá, povo de Deus, eu venho aqui para mais um vídeo neste canal. Nesse vídeo, eu quero fazer uns comentários aqui, eu quero falar da situação do ateu Pirula. Para quem não sabe do que se trata, ou talvez muitas pessoas que vão chegar aqui nesse vídeo sabem sabe da pessoa que eu quero falar aqui, né? Que é o Pirula, ele é um youtuber, ele é um ateu que tem um canal no YouTube, o canal dele é o canal do Pirula, criado por Paulo Miranda Nascimento. O canal dele aborda diversos temas como ciência, religião, evolução, paleontologia e pseudociência, onde discute esses temas com os convidados, como Carlos Ruas e Emílio Garcia. Trouxe esse vídeo aqui que eu quero comentar sobre a situação desse rapaz, né? Eu já vi alguns vídeos dele, eu não tenho costume de assistir vídeo de ateu porque eu não tenho paciência com ateu. E eu não tenho, assim, eu tenho preguiça de ateu. Mas eu, dando umas passeadas, assim, pelas redes sociais, olhando alguns vídeos das redes sociais que passa pra gente, eu vi alguns vídeos dele, sabe? Vídeo tentando provar a existência de Deus e coisa e tal. Então, o foco dele e os temas abordados é a afronta, o escárnio, a blasfêmia contra Deus e a Bíblia, que é a palavra do Senhor na terra, né? Que o Senhor nos deixou aqui para nós cristãos, né? Então, a pessoa diz que é ateu, mas ele fica tentando o tempo todo, não sei, parece que o ateu, ele quer chamar a atenção de Deus. Na Bíblia está escrito o quê? Noé ficou pelado, porque estava bebaço, não me lembro por quê. E o Cã, que era um dos filhos do Noé, chegou lá e viu o pai bêbado e o vestiu. Quer dizer, o cara ainda foi legal. Então, eu quero falar aqui que o ateu nada mais é do que um frustrado com Deus. Ele, em algum momento da vida dele, se frustrou com Deus por algum motivo, e ele fica o tempo todo... A pessoa, ela é ateu, ela vai viver o ateísmo dela, já que ela não crê em Deus, não crê em céu, não crê em inferno, não crê em diabo, não crê em nada. Já que ela não crê em nada, o que ela tem que fazer? Ela tem que viver a vida dela e deixar as coisas de Deus em paz para quem crê. Então, mas e a situação desse ateu, né, desse pirula, desse rapaz aí, que a gente vê que ele tem uma comunidade muito unida, uma comunidade muito forte, que gosta muito dele, né? Isso aí a gente vê que ele tem bastante pessoas que gostam muito dele. Mas, assim, pessoas também odiosas, que odeia cristão, odeia Deus e odeia tudo. Essa comunidade do ateísmo, eles odeiam tudo que se refere a Deus. Ninguém nasce ateu. A pessoa se torna ateu por algum motivo. Ou ela nasceu em um lar de ateus e ela foi ensinada, né, ela cresceu nesse ritmo a ser ensinada a não crer em Deus, não crer em nada. Ou em algum momento da vida dela, perdeu um ente querido, queria um milagre da parte de Deus, queria alguma coisa assim da parte de Deus e ele não conseguiu e ele se revoltou contra Deus. Os testemunhos dos ateus é sempre isso, alguma coisa que aconteceu que fez a pessoa se tornar ateu. Ou estudou demais a ciência, a teoria da evolução e ficou doido. Ficou assim, enlouqueceu e não sei, por algum motivo a pessoa se tornou ateu. Conheço ateus, testemunho de ateus que eles estudaram tanto a Bíblia, aí eles viram coisas na Bíblia que eles não concordam. A maioria dos ateus, eu já vi testemunho de ateus que não concordam com a Bíblia, que assim, não aceita aquilo ali. E acha que Deus é um Deus sanguinário, sádico, né? A maioria dos ateus a gente vê eles falando esse tipo de coisa sobre Deus. Tem sempre um motivo. Ou ele foi da igreja, ele se frustrou na igreja, ou com a irmandade da igreja, ou ele quis ver Deus, tocar em Deus, ele não conseguiu algo da parte de Deus e acabou se tornando ateu. Sempre tem um motivo porque o ateu é ateu e ele se rebelou contra Deus. Eu vi testemunho de ateu que ele era da igreja, uma grande parte dos ateus era da igreja, né? E saiu da igreja frustrado, da igreja dos crentes. Eu vi um testemunho de um ateu falando que ele ficou investigando os bastidores da igreja e ele acabou conhecendo os bastidores, que o que as pessoas mostravam ali no culto, durante a mensagem, ali naquele momento de culto, não era nada daquilo que eles viviam ali nos bastidores da igreja. Não adianta a gente querer uma perfeição da igreja. Você vai para a igreja, você vai querer uma perfeição. Primeiro que ninguém de nós somos perfeitos. Se a gente querer uma perfeição da igreja, já está errado. Porque não adianta querer uma perfeição da igreja se nem nós mesmos somos perfeitos. Até quem andou com Jesus, teve gente que traiu, teve gente que negou,
teve, junto com a igreja do apóstolo Paulo, teve muitas confusões também. Se a pessoa for para a igreja com a intenção de achar uma perfeição, ela vai se frustrar. E a maioria dos ateus, eles saíram da igreja frustrados. E foram para a igreja com intenção, assim, achando que aquilo ali, que a igreja era cheia de pessoas perfeitas. Perfeitas, sabe? Que ali é cheio de pessoas doentes que vão para a igreja tentando melhorar. Nós somos todos pecadores, o pecado mora dentro da gente. Não tem como a gente chegar numa perfeição. A gente pode estar dentro da igreja que ninguém vai chegar a uma perfeição. Então a pessoa vê tudo aquilo ali que acontece na igreja e vai se frustrar. Se for na igreja procurar perfeição, vai se frustrar. Então a gente vê o ódio dos ateus. Eu não consigo assistir um vídeo de um ateu. O ódio que sai das entranhas deles com Deus, a blasfêmia que eles fazem com Deus, o escárnio, com ódio contra os cristãos, sabe? É uma coisa assim que terrível, que a gente não consegue assistir um vídeo de um ateu, de tanto ódio que ele exala assim, que sai do coração daquela pessoa. Sem contar os comentários odiosos, odiosos. Eu vou mostrar aqui alguns comentários que eu peguei na internet, que é uma coisa assim assustadora. E a comunidade do ateísmo está crescendo muito. Ateísmo, satanismo, islamismo e inimigos dos cristãos. Nós estamos vivendo um tempo, do fim dos tempos, que cada dia que passa os inimigos dos cristãos só estão aumentando. Isso é o princípio das dores, é o que vai acontecer na grande tribulação. Grande vai ser a perseguição da parte dessas pessoas. E muitos que foram da igreja, eles saíram da igreja rebelados da igreja, vão ser os que vão perseguir os outros, os irmãos da igreja. Então, essa comunidade dessa classe de pessoas odiosas que odeiam os cristãos, cada dia está crescendo mais. Eles falam que os cristãos são fanáticos, extremistas, mas na verdade quem são extremistas e fanáticos enlouquecidos de ódio são eles. Eles acusam os cristãos do que eles mesmos são. Eles desdenham de Deus. Eu vi pessoas em comentários na internet falando que eu desprezo o cristão, eu odeio o cristão. Eu nem vou falar as coisas pesadas que eu já li em comentário, porque é muito pesado. É perigoso eu ter problema até no meu vídeo, de tão pesado que é as coisas que eu leio em comentário de página de ateu. Principalmente em página de ateus. Que alguns vídeos aleatórios que passa pra mim, quando eu tô assistindo, talvez vídeo no... A gente assiste vídeo de conteúdo cristão e gospel, acaba passando algum vídeo de ateu, de satanista, de muitas outras coisas pra gente. Aí a gente abre o vídeo, é só comentário de ódio contra os cristãos. Vocês vão nos comentários, é só ódio, 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 ódio que sai das entranhas deles, sabe? De tanto ódio que eles disseminam contra os cristãos. O foco da vida dos ateus, dessa turma que odeia Deus, é bater de frente com Deus. É como aquele filho mimado que não concorda com o pai e ele fica tentando bater de frente e chamar a atenção do pai. Ah, você tem uma doença muito grave e tal, não sei o quê. Beleza, Deus vai te curar. Quando você fala Deus vai te curar e Deus me curou, você tá dizendo que Deus cagou para as outras pessoas que não foram curadas ou que... A descrição de um ateu é mais ou menos assim, aquele inquilino que mora na casa de uma pessoa e ela sai da casa da pessoa, ela vive na casa da pessoa, mas ela sai nos vizinhos falando mal da pessoa, difamando a pessoa. Isso já aconteceu comigo. Eu deixei uma amiga morar na minha casa comigo. Ela ficou um tempo comigo e não tinha lugar para morar. Eu cedi a minha casa para essa amiga morar. O que ela fazia? Ela saía da minha casa, ia na casa dos vizinhos falar mal de mim. E eu fazendo tudo para ela e ela falava mal de mim. Saía me difamando na vizinhança. E eu ficava sabendo. E foi indo que eu, com pena de expulsá-la da minha casa, o que eu fiz? Eu fiquei aguentando tudo aquelas coisas que ela fazia comigo. Vivendo comigo, eu fazendo, ajudando ela em tudo, e ela saía falando e me difamando para a vizinhança. Chegou um tempo que eu já não aguentei mais. Chegou um tempo que a minha paciência esgotou. Aí o que eu fiz? Eu expulsei ela da minha casa. Porque simplesmente a tampa da panela explodiu. A minha paciência esgotou. Porque eu a tolerei muito, as afrontas dela. Então, é assim que funciona com Deus. E sobre o que aconteceu com esse rapaz, com esse youtuber, o Pirula?
Eu sei que se esse vídeo tiver alcance, vai vir um monte de gente me xingar e eu não tô nem aí pra vocês que vier me xingar. Já vou logo falando. E o que aconteceu com ele? Pode ser um castigo de Deus? Pode sim ser um castigo de Deus. Porque chega um tempo que a tampa da panela, a paciência de Deus, ela chega no limite e ela vai esgotando. Deus, ele é misericordioso, a benignidade dele dura para sempre. Mas chega uma hora que a pessoa está blasfemando Deus, está difamando, está pondo as pessoas contra Deus, está afrontando. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. E que lá no seu trono de glória, de cima do seu trono de glória, o Senhor ri de seus inimigos. Enquanto essas pessoas estão batendo de frente com Deus, Deus está rindo deles. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Até quando as pessoas vão ficar despertando a ira de Deus e não vai acontecer nada? Pode sim. Da mesma forma que um servo do Senhor, um pastor faleceu lá pregando, cantando louvores a Deus, pode acontecer com o ímpio e com o crente. Pode acontecer coisas boas e ruins. Isso que aconteceu com esse moço, com esse rapaz, esse ateu, o Pirula, pode ser uma coisa do acaso ou pode ser um tratamento de Deus com ele. Graças a Deus que ele ainda teve tempo, ele está tendo tempo de se arrepender das blasfêmias e das afrontas que ele faz com Deus. Porque teve outras pessoas que não teve a mesma oportunidade. Nós, diante da grandeza de Deus, sabe o que nós somos? Seria uma honra para nós ser o verme do cocô do cavalo do faraó, para tão insignificante que nós somos diante da grandeza de Deus. E a pessoa afrontar e bater de frente com Deus, blasfemar o Senhor que é santo, uma hora a conta vai chegar, uma hora a conta chega. De Deus ninguém zomba e sai impune. Isso aí já aconteceu com tantas pessoas que quebraram a cara por ficar afrontando a Deus. Esses dias mesmo aconteceu um caso de um cara com abuso, com deboche, com a Bíblia, queimando a Bíblia com deboche, e logo a gente sabe o que aconteceu, né? O que deu, né, no final. Então não adianta, nós não somos nada para afrontar o Senhor. Nós somos uns seres tão insignificantes. Olha para isso aqui. Isso aqui, se eu passar a unha, se eu passar a unha aqui, se eu passar a unha, minha pele rasga de tão frágil que nós somos. Nós somos tão frágil. Por que uma pessoa vai bater de frente com o Senhor, que é tão misericordioso, que é tão poderoso? Uma coisa eu quero dizer para os ateus. Se tiver algum ateu aqui assistindo esse vídeo, se vocês estiverem certo com a teoria de vocês, nós vamos morrer, todo mundo, descer à sepultura e acabou. E acabou. Mas se nós cristãos estivermos certos, a palavra de Deus, que é a verdade, a única verdade nessa vida, mesmo vocês não crendo, ela é real, ela é viva, e tudo que está na palavra vai acontecer. E se nós estivermos com a razão, e nós estamos com a razão, pode ter certeza que nós cristãos estamos com a razão, que no final vocês vão ter a certeza. Quem estava certo, se era nós cristãos, ou se era vocês. Para ver que o tanto que as coisas que a gente fala sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a Bíblia é real. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, vocês estão vendo o que está acontecendo aí fora. Guerras e rumores de guerras, muitas, uma atrás da outra. É a Bíblia se cumprindo. E precisa de mais quantas profecias da Bíblia se cumprir para vocês crer que a Bíblia é real e ela não é um livro de conto de fadas. Não existe nenhuma evidência, seja geológica, seja biológica, seja geográfica, seja tectônica, qualquer uma delas, não existe nenhuma evidência de que tenha acontecido em algum momento da história mundial um dilúvio global, tá? Que tenha submergido toda a terra seca ou essas coisas, tá? Isto é um conto de fadas. Eu falo isso com toda a segurança que eu tenho, porque apesar de vocês acharem que a Bíblia é um livro de conto de fadas, ela não é. Ela é real e tudo que está nela está acontecendo. Crendo ou não, a Bíblia é real. Crendo ou não, tudo que está na Bíblia vai acontecer. Crendo vocês ou não, Jesus vai voltar e tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Existe uma vida após a morte. E eu só lamento pelos ateus, por vocês que não crêem. Eu só lamento por vocês que desprezam a Deus nessa vida.
Porque vocês sentirão o que é ser desprezados na eternidade. Porque após a morte, crendo ou não, segue-se o juízo. Existe um juízo de Deus após a morte. Mesmo vocês acreditando que morreu, desceu à sepultura, morreu e acabou. Vocês vão ver que após a morte, existe sim um juízo. Para quem zomba, para quem blasfema, para quem escarnece das coisas de Deus. Após a morte, não há mais nada o que fazer, já está tudo resolvido. A única chance de salvação é aqui nessa vida. E esse rapaz que sofreu o AVC, que Deus está dando a oportunidade, agora eu vi na notícia, né, no noticiário dele, lá na comunidade dele, que ele já está saindo da situação lá, ele já está saindo do quadro crítico que ele estava, ele já está bem, já está instável, né? Está se recuperando. Glória a Deus por isso. Que isso que aconteceu na vida dele pode ser um tratamento de Deus com ele, que ele venha se voltar para o Senhor e parar com esse negócio de ficar batendo de frente com Deus, que não vai dar certo. A sorte dele é que Deus ainda teve misericórdia dele, que ele volte uma pessoa melhor. Ele quer ser ateu, ele não crê em nada, vai viver a vida dele, vai viver o ateísmo dele. Deixe Deus em paz, deixe os cristãos em paz. Vai viver a ciência que vocês acreditam, a teoria da evolução. Vai viver e pronto, acabou. Mas deixem Deus, parem de blasfemar contra Deus, parem desse ódio contra os cristãos, sabe? E depois fala que é os cristãos que é extremista, que tem ódio. Vocês são odiosos. Para que isso? Vocês não pregam o amor? Vocês não vivem o amor que vocês pregam. O amor do ateísmo. O amor de vocês é só para a comunidade de vocês? Só que uma coisa eu também falo, que se toda essa comunidade que ama ele, que está esperando ele voltar para fazer os deboches, as gracinhas com o nome de Deus, né? Ele voltar transformado, esses mesmos que estão aí morrendo de amores por ele e pedindo para ele voltar, que tá todo mundo esperando ele voltar, que não sei o quê, vão ser os mesmos que se ele voltar regenerado, que se ele voltar transformado e se ele for falar de Deus, vão ser o mesmo que vão apedrejar eles. Porque é uma comunidade forte que não aceita a verdade de Deus. E quando alguém se converte, é igual a turminha do amor. Eles não aceitam. Eles só aceitam quando faz parte da comunidade deles. Mas quando a pessoa resolve sair daquele meio ali, daquela panelinha, eles começam a apedrejar, a pessoa já não serve mais para eles. Então essa situação é complicada. Mas eu espero muito que esse rapaz, que esse pirula, esse ateu, ele venha transformado dessa situação que ele passou e seja um grande vaso usado nas mãos de Deus para ganhar muitas almas para Jesus. Assim como ele ganhou muitas almas para o ateísmo, e que ele venha ganhar muito mais para Jesus. E é o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Não é nenhum ataque à comunidade dos ateus aí, do ateísmo aí. É só o que eu queria comentar aqui sobre o que acontece aí nesse meio, né? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?